Boa tarde, queridos irmãos. Eu espero que todos vocês estejam bem, que estejam tendo uma experiência extraordinária com Deus nestes 40 dias que estamos tendo de oração, de consagração a Deus. Eu espero que você esteja assim relembrando ou aprendendo coisas novas a respeito dos princípios da nossa igreja, dos princípios bíblicos, dos princípios que devem reger a nossa vida. Eu tenho certeza que você colocando em prática vai ser muito mais feliz. Tenha certeza disso. Faça essa experiência com Deus. Hoje nós temos um assunto importante. Será que nós temos 2, 3, 4, 5 chances? Jesus disse assim, olha, quantas vezes devemos perdoar as pessoas? 70 vezes 7. Isso no ano? No dia. Se a pessoa errar contra você diversas vezes no dia, você vai perdoar ela. É a chance que ela tem, diversas vezes. Em relação à nossa salvação, em relação à volta de Cristo, será que podemos deixar para a última hora para resolvermos os nossos assuntos espirituais? Olha, esse tema vai dar o que falar hoje, hein? E eu estou aqui com os nossos pastores para compartilhar conosco este assunto extremamente importante. Mas antes nós vamos orar e eu quero convidar o pastor Davi Paisilva para orar conosco. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus estamos diante de Ti, muito agradecidos pelo plano da salvação, pela Tua proteção, pelo cuidado, pela liberdade que temos de estar aqui junto com nossos queridos irmãos para estudar a Tua Palavra. Pedimos, Senhor Deus, a direção do Teu Espírito Santo, abençoa o trabalho que está sendo realizado, que ele possa alcançar muitas almas para o Teu reino. Abençoa cada um de nós, usa-nos como Teus instrumentos. E abençoa o Teu povo, todos os Teus filhos em todo o mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Está comigo nesta tarde, sentados aqui para compartilhar deste assunto importante. À minha esquerda, o pastor Taishuan está conosco. Ao lado do pastor Taishuan está o nosso irmão, o pastor João Marcos. À minha direita está aqui o pastor Josafá. E ao lado do pastor Josafá, o nosso querido pastor Davi Paisilva. E nós vamos falar sobre este assunto importante, porque assim, a Bíblia ela mostra para nós diversas vezes a comparação do relacionamento que Deus tem conosco, dando exemplo da família. E na família, sabe o que acontece? Às vezes nós perdoamos os nossos filhos, nós somos perdoados pelo nosso cônjuge, nós somos perdoados pelos nossos filhos, pelos erros que nós cometemos, e às vezes não cometemos só um erro, não. Sucessivos erros. São sucessivos aprendizados que nós vamos tendo a cada dia da nossa vida. Será que isso procede em relação à nossa salvação? Será que quando Jesus voltar, eu vou ter tempo de dizer para Jesus assim, Senhor, me perdoa porque ontem eu estava fazendo tal coisa, assim, que não estava em conformidade com a tua vontade. Eu tenho essa curiosidade de saber e quero abrir essa oportunidade para que os irmãos, os nossos pastores aqui, compartilhem conosco o que a palavra de Deus fala a respeito de uma segunda chance. Nós temos ou não temos várias oportunidades, mesmo quando nós erramos. O que os irmãos podem nos ajudar? Acho interessante, Rodrigo, que, como você mencionou, nós recebemos o perdão, né, conforme Jesus nos orientou, perdoar e, se preciso, 70 vezes 7. Quando se tratamos também de nós pedimos perdão a Jesus, todas as vezes que você cometeu um pecado, você tem acesso ao perdão através de Cristo, quando você confessa o pecado e abandona. Mas em relação à nossa salvação, nós precisamos entender uma questão de tempo também. Porque Cristo concedeu um tempo em que nós podemos chegar a Ele para receber o perdão. Só que esse tempo, ele tem um tempo determinado para encerrar, que nós conhecemos como o fechamento da porta da graça, né? Então, enquanto a porta da graça está aberta, nós temos esse acesso ao nosso Pai Celestial, pedindo perdão a Ele e recebendo perdão e mudando de vida, sendo o nosso caráter sendo transformado por Ele. Mas a partir do momento em que a porta da graça se fechar, ali não vai existir uma outra chance
para o pecador arrependido chegar a Jesus. Então, o tempo que nós temos, ela é estendida até um momento. Quando chegar naquele momento onde a porta da graça se fechar, ali não vai ter mais uma terceira chance, né? Não vai existir mais. Pastor João Marcos. Mas esta bênção que Deus nos oferece, essa esperança, até que se feche a porta da graça, também não nos deve acalmar a consciência, né? Porque e se eu cometo algo e não confesso, ou logo depois eu não tenho a chance de pedir perdão, de me arrepender, e o abraço da morte me alcança. Por isso que o texto, né, de Apocalipse 22, lá fala da porta da graça, né? Quem é sujo, suje-se ainda, quem é santo, santifique-se ainda. Mas e antes? Aos Hebreus, no capítulo 3, diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, nós temos várias oportunidades enquanto a porta da graça não se fecha, é isso? E depois da morte não tem mais chance, está no esquecimento, tudo, a pessoa morreu. Como é que procede isso daí? Porque tem pessoas que têm a ideia de que ainda pode orar por aqueles que morreram, para Deus estender sua misericórdia a essas pessoas, não é? Como que funciona tudo isso daí? Vai ter um momento em que Jesus deixa de interceder então por nós? Tem momento que não vai ser mais validado na vida de uma pessoa o sacrifício de Cristo? Como que funciona isso, irmão Davi? Na realidade, a Bíblia só fala de hoje, né? Esse hoje não devemos entender como hoje de 24 horas, mas em realidade para mim porque eu não garanto que amanhã eu estou vivo, né? Então Deus nos oferece a salvação hoje. Então nós encontramos lá o caso de Josué, falei: olha, gente, decidam hoje a quem se quer servir. Se é o Deus dos amorreus ou se é o verdadeiro Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. O irmão Marcos já mencionou Hebreus 3, né? Hoje, se ouvir de sua voz, endureçais o vosso coração. Embora a graça de Cristo possa perdurar amanhã ou daqui a um ano, eu não sei, não posso marcar a data, mas a minha vida é para hoje só. E 2 Coríntios 6 também fala: agora hoje é o dia aceitável, agora é o dia da salvação. Então, para nós que somos humanos e pecadores e mortais, o dia de graça é hoje. Uma outra coisa que veio à mente agora, se os irmãos puderem nos ajudar, Lázaro, ele morreu e ele ressuscitou, o amigo de Jesus. Eu posso dizer que ele teve agora uma segunda chance de continuar a sua jornada cristã. Se em alguns pontos ele errava, agora ele tinha oportunidade de... Quando Jesus voltar e as pessoas ressuscitarem, elas vão ter uma oportunidade? Uma segunda oportunidade? Ou não, já está encerrado tudo? Estará encerrado. Porque antes de Jesus voltar, ele vai dizer: está feito. Foi mencionado, né? Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Então, Jesus intercede por nós bem antes dele vir. Quando ele vier, ele já vai trazer a recompensa, segundo as obras. Então, não vai ter tempo de outra oportunidade. A oportunidade é enquanto Jesus está no santuário intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Até porque, então, através da volta de Jesus, quem vai ressuscitar vai ser somente aqueles que aceitaram o perdão de Jesus, aqueles que se colocaram à disposição de Jesus, somente aqueles que foram aprovados por ele. Aqueles que permaneceram na prática do pecado, infelizmente, através da volta de Jesus, eles não vão ressuscitar. Somente aquela classe, né, que transpassaram a Cristo, que nós sabemos, que também vão ressuscitar para ver Cristo voltar. Maiores inimigos. Exatamente. Mas os ímpios da nossa era, eles não vão ressuscitar através da volta de Jesus. É importante notar também que no livro de Hebreus está escrito o seguinte, que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então a oportunidade para o homem é uma vez. Aqui depois vem o julgamento. Então depois do julgamento está decidido o caso de cada um. Não vai ter uma segunda chance após isso, após a morte. Tá, e então agora vem a preocupação daqueles que estão nos ouvindo e também nos assistindo, é o seguinte: a porta da graça vai se fechar em 2030, 2027, para que eles possam se programar,
Como que é? A Bíblia descreve uma data para isso? Ou se não descreve, nós temos mais ou menos uma ideia do que está acontecendo para nos prepararmos? Deus deu sinais de que a porta da graça vai se fechar ou não? Olha, eu gostaria de dizer que esse assunto de marcar data é um plano diabólico, entendeu? Que eu já vi muita gente marcando data, depois não funcionou, eu disse, não, eu errei, eu vou planejar para marcar outra data, eu vou marcar data. O que acontece? Quando a pessoa marca uma data e a pessoa crê naquilo, depois não funciona, diz, não vai acontecer, ele acaba na incredulidade. Quer dizer, não existe, ninguém pode marcar tempo. Não tem um tempo. O tempo que a Bíblia fala é hoje. Então, como já falamos, a graça pode terminar daqui a 5, 10 anos, não sei, mas para mim é hoje. Então, esse negócio de marcar 2027, 2030, isso é uma cilada satânica, né? Então, o que eu achei interessante é que a graça, a porta da graça pode se fechar hoje para mim. Porque está escrito, né? A porta da graça pode se fechar. E se a minha vida eu já entreguei para Jesus, o meu caso está decidido. Lá em Marcos, no capítulo 13, Jesus, no sermão profético, ele não marcou data, porém ele deixou aqui uma orientação para todos os seus filhos, todos os crentes, né? E essas coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Então precisamos estar sempre em vigilância. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Que o juízo pode chegar para qualquer um de nós se morrermos. Sim. Mas, enquanto estivermos vida, devemos estar sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós não temos segurança para afirmar se amanhã não vamos ter vida. O próprio Jesus disse, né? Fazei a obra enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar, né? Então, como o pastor Davi disse no início, a salvação é para hoje. O momento que nós temos, a oportunidade que nós temos é agora. Com a vida que nós temos agora. Exato, exatamente. Não tem um outro momento. Bom, Davi. A Bíblia apresenta um caso muito interessante de Zaqueu, né? Zaqueu era um homem todo complicado com os negócios, né? Desonesto, né? Mas quando Jesus entrou na casa dele, Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Então a salvação para nós é quando Jesus entra na nossa vida, quando nós permitimos que ele entre, né? Então Jesus fala assim, olha, eu estou à porta e bato, se alguém ouve a minha voz, abre a porta, entrarei em sua casa e ele comigo. Então a nossa salvação depende de aceitarmos a Cristo hoje, que amanhã eu não sei se eu existo, né? Olha. E os irmãos, as pessoas que nos acompanham, elas devem se preocupar com esse período de juízo que nós estamos vivendo hoje, segundo a profecia de Daniel, o período do juízo investigativo. Nós estamos vivendo esse período hoje e nós sabemos que os nomes estão sendo avaliados, não é isso? Será que já começou os dos vivos ou não sabemos também? Como que é isso? O irmão fala assim, breve, ninguém sabe quão breve. Quer dizer, nós não precisamos ter medo do juízo, precisamos ter medo de nos separar de Cristo. Porque Jesus está intercedendo por nós, né? Jesus não está no santuário para nos condenar, está para nos defender. Então, a preocupação que eu tenho é não me separar de Cristo, que Ele é meu advogado, né? Muito bem. Alguém tem mais algum comentário para fazer a respeito desse assunto? Pastor João Marcos? O pastor Mateus Souza sempre utilizava nos seus sermões uma máxima, né? Não devemos dormir com o pecado, mas devemos enviá-lo para o santuário, onde Cristo intercede por nós, oferecendo o seu sangue e representando-nos como nosso advogado. Ou seja, todo dia é o dia da salvação. Todo dia. Não dormir com o pecado. Olha que coisa maravilhosa. Alguns irmãos querem fazer mais algum comentário a respeito disso? Alguma coisa que, de repente, passamos? Eu lembro também do caso do ladrão na cruz, né? Então, aquela expressão, Jesus disse, eu te digo hoje, né? Então, hoje foi a oportunidade dele. Jesus disse, só depois nós vamos tratar o teu caso, quando você falecer e tal.
depois lá no céu, não sei o que, ou algo parecido. É agora, o caso é agora. Então eu te digo hoje. Então foi a chance dele ali, né? Ficou para depois não. Eu me lembro da experiência do leproso, né? O leproso, ele viu Jesus passando e falou assim, olha, eu tenho de aproveitar essa oportunidade. Se ele passar, não tem outra. E naquele mesmo dia, ele correu aos pés de Cristo, se ajoelhou, adorou e falou com Jesus, olha, se queres, pode limpar-me. Jesus falou, quero ser limpo. Jesus o limpou naquele momento. Então, nós não devemos jogar a oportunidade para depois. A irmã White fala assim, é perigo postergar, é perigoso adiar a obra de salvação. A salvação é oferecida hoje, não devemos jogar para amanhã, nem para depois, nem para daqui a uma semana. Alguém vai dizer, não, eu vou desfrutar a vida, aproveitar que eu sou jovem, quando estiver mais velho. Aí a oportunidade passa, né? É isso, meus queridos irmãos. Jesus está dizendo para você hoje, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu vou entrar. Então, a salvação Deus quer dar para você hoje. Pastor Taixuan? Eu quero até fazer um apelo aqui, se permitir. Claro. Porque hoje nós temos essa oportunidade. Às vezes, se nós deixarmos para amanhã, pode acontecer de nós perdermos tudo aquilo que Cristo nos ofereceu. Uma pergunta, por exemplo, um exemplo, né? Aquelas pessoas que participam, por exemplo, de uma competição, para quem participa, por exemplo, de uma competição, se ele deixar de ser o ganhador por causa de 1 segundo, talvez depois ele vai pensar, poxa vida, eu não podia dar um esforcinho a mais depois que ele perdeu, por causa de 1 segundo. Milésimo, às vezes. Às vezes, milésimo de segundo. Então, assim, quando você vê a recompensa que é perdida, isso aí traz um peso muito grande. E através da segunda volta de Jesus, ali muitas pessoas vão sentir isso também. Porque tiveram toda a oportunidade, desfrutaram de muitas bênçãos proporcionadas a elas, mas não aproveitaram a oportunidade. Ou adiaram a oportunidade, adiaram o momento que teve ali. E hoje é o momento que nós temos para entregar a nossa vida a Jesus, olhar para Ele, reconhecer a necessidade dEle, porque a oportunidade que nós temos é agora. Que maravilha. Deus seja louvado por isso. Os irmãos gostariam de fazer os comentários finais? Alguma consideração para os nossos irmãos, algum apelo para eles a respeito dessa chance que ainda nós temos, onde Cristo intercede por nós? Há um apelo do Espírito de Profecia muito claro. Ela diz assim, deixai hoje a coisa maldita. Deixai hoje. Não deixe para amanhã. A coisa maldita que ela se refere, o pecado, né? Então, Jesus, ele veio ao mundo para nos libertar do pecado. E essa libertação ele faz, ele garante. Ele diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por que não estamos livres ainda? Então, temos que nos achegar a Jesus. Ele diz assim, no livro de Hebreus, que ele é o sacerdote compassivo, amoroso, sumo sacerdote, ele está no céu, intercedendo por nós. E ele pode ajudar a todos aqueles que se achegarem a ele, né? Então, o que precisamos fazer é isso. Ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Louvado seja Deus por isso. Bom, João Marcos, pastor João Marcos. Eu me lembro de um caso, né, alguns que a gente já acompanhou, mas especialmente um caso de uma jovem muito dedicada a Deus, mas por algum motivo ela decidiu deixar o caminho, decidiu voltar ao mundo, né, às máximas do mundo, e justamente na semana que ela tomou essa decisão, essa triste decisão de abandonar Jesus, ela estava com um primo numa moto e em alta velocidade, numa curva, a moto caiu, né, numa curva,
e ela foi diretamente na guia, a cabeça pegou a guia da rua e veio a óbito, né, imediato. Então, a gente não pode brincar com o céu, né, com a salvação. E há um texto no Caminho a Cristo que diz: cuidado com as demoras. Né? Precisamos saber muito bem quanto à brevidade do tempo. E a protelação, a decisão de não aceitar e seguir Jesus, é amor ao pecado. Então devemos abandonar, né, tudo aquilo que nos separa de Deus. Muito obrigado. É isso mesmo. Queremos agradecer a todos vocês. Que Deus derrame muitas e muitas bênçãos sobre a sua vida. E que você possa agarrar assim, olha, assim como Jacó fez. Não te solto enquanto não me abençoares, porque só temos uma chance. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. E quando